Esta é a carta mais curta que Paulo escreveu e é uma carta de recomendação. Nós vamos ver, é uma carta pessoal que Paulo escreve a um homem chamado Filemon. E esta carta tem como objetivo que Filemon receba um homem chamado Onésimo. Quem era Onésimo? Era um escravo, Filemon, que fugiu, causou um grande prejuízo ao seu senhor e, algures na sua vida, encontrou Paulo e converteu-se. E agora Paulo procura que ele vá de volta ao seu senhor, encontrar-se e que Filemon o receba com dignamente. Nós vamos ler a carta, mas antes vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nós queremos agradecer-te por este culto e queremos agradecer-te pela tua palavra e te pedimos agora, Senhor, que tu nos abençoes e que nos dês todo o entendimento para a compreendermos. Que o teu Santo Espírito possa ministrar ao nosso coração. No nome de Cristo, o Senhor, nós oramos. Amém. Vamos ler. Alguém dá ali uma assistênciazinha, que estão a fazer muito ruído. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e à irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e à igreja que está em tua casa. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me de ti nas minhas orações. Estou ciente do teu amor e da fé como tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei em algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quer dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, mas para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei. Para não te alegar também que tu me deves a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício e anima-me o coração em Cristo. Certo? Como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo e ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas,
e Lucas, meus colaboradores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém? Então, para nós compreendermos bem esta carta, nós temos que perceber alguma coisa do século I. E no século I, esta carta terá sido escrita por volta do ano de 62. Paulo estaria preso em Roma. E a sociedade do Império Romano, ela estava toda a economia estava baseada no esclavagismo. Havia muitos escravos. Por exemplo, Hernandes Dias Lopes chega a dizer que existia 60 milhões de escravos. E que na Itália, a população de escravos chegava aos 90%. Toda a gente tinha escravos. A gente agora olha para isto, é um atentado à moral. Naquele tempo, qualquer homem rico tinha escravos. E havia escravos que custavam 187 denários e havia escravos que chegavam aos 175 mil denários. Era um tesouro. E na maior parte das vezes os escravos de facto não tinham grandes direitos. Eram considerados pessoas, mas eram considerados também mercadoria, uma ferramenta viva, uma ferramenta humana. Então, era assim que a sociedade estava organizada. Por haver tantos escravos, havia sempre o problema de uma possível revolta dentro dos escravos. E se isto acontecesse, a sociedade ia abaixo. Então, as regras de tratamento dos escravos eram muito exigentes. Por exemplo, o que aconteceu nesta carta foi que um escravo terá roubado o seu senhor e fugiu. Normalmente fugia para a cidade maior, Roma, para ser um anónimo entre tantos. Mas alguém que fizesse um crime destes, ele não tinha grandes condições, ou seja, ele seria julgado, torturado e morto. Então, para quê? Para dissuadir outros escravos a fazerem a mesma coisa. Então, a pena tinha que ser muito dura para que não houvesse uma rebelião de escravos. Então, esta carta que Paulo escreve é exatamente sabendo desse contexto e o que é que esperava Onésimo, que ele intercede a favor deste homem. E nós vamos ver então um pouquinho da carta, vamos tirar algumas notas que eu acho que são preciosas para a nossa vida cristã. Então, Paulo, ele envia esta carta a Filemon, a carta também é enviada a Áfia, que seria possivelmente a mulher de Filemon, a Arquipo. A Arquipo é muito interessante, porque ele diz que Arquipo é um companheiro de lutas, seria possivelmente pastor na cidade de Colossos, onde Filemon vivia. O fundador desta igreja de Colossos era Epáfras, e Epáfras estava preso com Paulo. Talvez tenha sido Epáfras que tenha reconhecido Onésimo. Mas, então, Paulo escreve a Filemon, a Áfia, que seria a sua esposa, Arquipo, o pastor da igreja, e também endereça, digamos assim, a carta à própria igreja. Não era só um assunto pessoal, era um assunto da própria igreja na perspectiva de Paulo. E ele saúda-os com a graça e com a paz de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça é o meio pelo qual nós somos salvos e a paz é uma evidência da vida cristã. Então, Paulo estava a dizer assim, olha, eu quero que vocês estejam em Cristo, usufruam de Cristo, vivam em plenitude a vida cristã. O meu desejo para vocês é que estejam no Senhor e vivam no Senhor com a bênção do Senhor. Graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. A partir do versículo 4,
ele dá... Ele dá aqui menção da imagem que tinha de Filemon. E ele diz assim: dou graças ao meu Deus, lembrando-me de ti nas minhas orações. Lembrando-me sempre. Ou seja, Filemon era uma pessoa pelo qual Paulo orava sempre. Aqui a ideia é de orar regularmente. Nas orações de Paulo estava a igreja em Colossos e estava este homem, Filemon, que tinha sido, ou que era, filho espiritual de Paulo, converteu-se com Paulo. E ele diz: olha, estou ciente, dou graças ao meu Deus, lembrando de ti nas minhas orações, estou ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com os santos. Então, este homem, ele tinha-se convertido e a vida dele dava fruto, a vida dele era visível, a vida espiritual dele era visível, ou seja, a fé que ele tinha no Senhor, a crença dele, depois passava para a forma como ele vivia com as outras pessoas. Ou seja, no seu relacionamento com os santos, com os crentes, com as pessoas, era visível a fé que ele tinha. Ou seja, a fé dele não era aquela coisa que ele ia lá à igreja e cantava uns cânticos e fazia as suas orações e resumia-se à sua relação vertical com o Senhor. Não, era mais que isso. Ou seja, o relacionamento dele com o Senhor naturalmente passava para as outras pessoas. Ou seja, o amor é uma consequência da fé. Eu creio, logo eu vivo. Eu creio, logo eu amo. Eu creio, logo eu sirvo. E se os irmãos virem o texto, ele reconhece, dá graças a Deus, porque a fé de Filemon é uma fé profícua, eficiente, que dá fruto. Aliás, dá muito fruto. E este homem era amoroso, era um homem de fé, era um homem altruísta, que abria a porta da sua casa para que a igreja se reunisse lá. Então, era visível, olhávamos para Filemon e víamos o Evangelho vivo. É isto que Paulo está a dizer. Não é uma fé que se limita às quatro paredes do templo ou da sua casa, é uma fé que dá frutos. Será a nossa também assim? Este é o desejo que o nosso Senhor tem, tem para nós. É que possamos dar fruto? Não. Muito fruto. E Filemon dava este fruto. Então Paulo orava e sentia prazer. E se há coisa que nós gostamos, é aqueles que nós levamos à fé, de ver aqueles que levamos à fé caminharem e viverem a fé com propriedade. Quando vemos que Jesus marca a vida das pessoas e que o resultado da vida delas é exatamente influenciado por aquilo que Jesus faz. É tão lindo ver isto. Nós gostamos de ver isto nos nossos filhos, gostamos de ver isto nas pessoas que levamos a Cristo, gostamos de ver isto nos nossos irmãos, gostamos de ver isto porque, de facto, as marcas de Cristo tornam a pessoa bela, linda e abençoadora. E Filemon tinha esta vida. Ele, de facto, era um homem que amava e que servia aqueles que tinham à sua volta. Então Paulo dava graças ao Senhor pela vida dele. Depois, a partir do versículo 8, então, ele vai começar a fazer o pedido. Ele vai começar a dizer: olha, a razão da minha carta é esta. Vamos ver. Pois bem, ainda que eu tenha plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, ele era apóstolo e tinha autoridade, obviamente, sobre aquele crente. Ele dizia: olha, eu posso te ordenar que faças isto, mas eu não quero ordenar, eu quero apelar ao amor. Ou seja, ele está a dizer assim: eu não quero fazer um decreto para que tu me obedeças, eu quero que tu obedeças por tua livre vontade baseada no amor de Cristo. E o amor era uma das características de Filemon. Vamos ver? Pois bem, ainda que eu tenha plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo eu Paulo, velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei em algemas. Este versículo 10 também é muito bonito, porque ele chama Onésimo o quê? Filho. E diz que o gerou, estando Paulo ainda preso.
É interessante. Ele não o trata como qualquer, trata como um filho. Um filho que foi gerado numa situação muito difícil durante a prisão de Paulo em Roma. O que é que isto significa? Isto significa então que Onésimo converteu-se. Sim ou não? Sim? Significa que o ladrão, o fugitivo, o escravo rebelde, encontrou o Senhor Jesus e converteu-se. No relacionamento que teve com Paulo, ele chegou ao conhecimento de Cristo. Ou seja, ele passou a ser uma nova criatura. Passou a ser um novo homem. Agora, como é que isto acontece? Acontece, uma pessoa quando se converte tem que forçosamente se arrepender do seu pecado. E foi isto que aconteceu. Ou seja, todo o mal cometido por Onésimo foi colocado diante de Deus com um pedido de perdão. Ele confessou ao Senhor o seu pecado, ele arrependeu-se do seu pecado e pediu ao Senhor então que passasse a ser o seu dono, o seu Senhor. Arrepender não significa lamentar o que se fez. Arrependimento não significa lamentarmos o que fizemos. Há pessoas que dizem assim, eu fiz uma coisa mal, olha, paciência, arrependi-me, pronto. Mas não estão minimamente arrependidas. Pronto, olha, aconteceu. Isto não é arrependimento. Quanto muito, é um remorso. Arrependimento é o desejo de não ter feito o que se fez. É lamentar, sim, mas com uma força maior que traz o desejo de não queremos ter feito o que fizemos. Arrependimento é um lamento profundo, é um coração fechado para voltar a repetir o mal que se fez. É aquele sentimento que nos invade a alma e que nos faz desejar voltar atrás para que, se estivéssemos na mesma situação, não voltássemos a fazer o que fizemos. É arrependimento. E o arrependimento é confessado diante do Senhor, é lamentado diante do Senhor com um pedido de perdão. E quando isto acontece, quando alguém então compreende o seu pecado, aquilo que a afasta de Deus, e se arrepende diante de Deus, está a confessar o Senhor Jesus como Senhor. Faz de Jesus o Senhor da sua vida, o farol, a direção, a voz, a autoridade. Ou seja, alguém que aceita o Senhor Jesus Cristo, o que está a dizer é que a sua vida fica debaixo da autoridade de Jesus Cristo. A vontade pessoal passa a ser subjugada à vontade do próprio Deus. É dizer, seja feita na terra, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A conversão acontece quando cremos que o amor de Jesus por nós foi tão grande que o levou à cruz para pagar os nossos pecados. Cremos quando acreditamos que o que Jesus Cristo fez na cruz foi assumir aquilo que é a minha culpa, o meu pecado. E que a justiça que se encontrava nele é trocada pelo nosso pecado. Nós damos o pecado e ele dá-nos a sua justiça. Quando o confesso como Senhor, eu reconheço também como meu Salvador e confesso. Passa a ser então um filho de Deus. É isto que Romanos diz. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque
Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, o objetivo de viver passa a ser a minha glória e passa a ser a glória do Senhor. Ao fazê-lo, nós vamos usufruir da vida abundante que Jesus prometeu. Vamos usufruir da paz que Jesus prometeu. Paz conosco, paz com as pessoas e, sobretudo, paz com Deus. Eu estava a pensar sobre o que é conversão, como é que nós podemos ilustrar a conversão. Eu acho que é aquela sensação de nós fazermos uma viagem e a viagem ter corrido muito mal, estarmos cansados e saturados e tudo correu de uma forma muito cansativa e finalmente nós abrimos a porta da nossa casa e chegamos a casa e suspiramos. Cheguei. Mas quando nós chegamos a Deus é esta a sensação que nós temos. Cheguei a casa. Cheguei ao meu lar. Cheguei onde eu posso descansar. E foi isto que aconteceu na vida de Onésimo. Ele arrependeu-se do mal que tinha feito. Ele era um novo homem. Ele creu no Senhor Jesus. E agora a sua vida estava marcada não pelos seus interesses pessoais, mas pela glória do Senhor. E ele estava disposto a pagar o preço disso mesmo. Então Paulo, vendo a sua salvação, intercede por este homem. Vamos ver. Ele antes te foi inútil. Versículo 11. A palavra onésimo significa útil, mas ele não tinha sido útil. Ele até então tinha sido um prejuízo, uma dor de cabeça, uma rebelião na sua casa. Ele antes te foi inútil. Atualmente, porém, é útil. Olha, é a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quer dizer, veja, o meu próprio coração, olha, é como se fosse eu, é a minha própria vida. Eu gosto tanto dele que eu te envio a minha vida. Eu queria conservá-lo comigo. Para servir, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego. Olha, ele tem-me ajudado aqui na minha prisão e ele está a fazer, de certo modo, o lugar que devias ser tu. E eu queria conservá-lo comigo, mas não quero fazer sem o teu consentimento. Por isso eu vou enviá-lo de volta e a lei romana obrigava a isto. Agora veja o versículo 15. O versículo 15 diz assim: pois acredito que ele vai a ser afastado de ti temporariamente a fim de que o recebas para sempre. Paulo está a dizer o seguinte: olha, isto não aconteceu por acaso. Eu acredito na soberania de Deus que tudo isto aconteceu com o propósito deste homem ser salvo. E como José disse aos irmãos: olha, não foram vocês que me enviaram para o Egito, foi o Senhor. Ele creu que acima da circunstância errada de ter fugido, de ter roubado e de ter traído o seu Senhor, apesar de tudo isto, Deus tinha um propósito para isto. Eu fiquei a pensar nesta situação, porque muitas vezes nós chegamos a Cristo em circunstâncias semelhantes. Às vezes acontecem situações na nossa vida tão más que nos fazem pensar que nós não somos nada. Pode ser uma doença, pode ser um problema com o filho, pode ser um despedimento, algo que nos assusta, que tira o tapete debaixo dos nossos pés. E que nós dizemos assim: olha, e agora? Como é que vai ser a nossa vida? Não sei. E às vezes é nessa angústia, na nossa incapacidade, que nós dizemos assim: ai meu Deus, eu preciso da tua ajuda. Então, esta circunstância má de ele ter sido, de ele ter fugido e depois ter sido novamente preso, é assim que, pelo menos, que se crê, que ele estava preso. Toda esta situação serviu para que o Senhor exercesse a sua misericórdia sobre a sua vida e este homem voltasse para Deus, ou viesse à salvação. Por isso, às vezes, as situações difíceis da nossa vida têm propósitos bons e que nos ajudam a ver a perspectiva de Deus e a receber a bênção de Deus. Então ele continua a pedir, temos
que avançar. Ele diz assim, versículo 16, olha, mas eu não quero que tu recebas como um escravo. Não, porque recebê-lo como um escravo seria fácil. O Paulo vai dizer assim, olha, eu quero que tu o recebas, mas com todas as honras. Como um caríssimo irmão. Como se fosse a mim que estivesses a receber. Versículo 16, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, olha, se ele te prejudicou alguma coisa, eu pago. Eu assumo. Mas também não deixou de dizer o seguinte, olha, mas não te esqueças, tu também me deves até a ti próprio. Tu estás em dívida comigo. Eu pago, mas, olha, cuidado, porque a tua vida, tu deves-me a tua vida, porque te converteste aos meus pés. Então, Paulo intercede com toda a força sobre por este homem, e no versículo 21 ele vai dizer assim, estou certo da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Então, quando olho para esta carta, eu vejo Paulo a ser um pacificador, a ser um reconciliador. Com certeza que muitos homens, numa situação daquelas no século I, estavam dispostos a apedrejar Onésimo. Mas Paulo estava disposto a defendê-lo. Paulo era um reconciliador. O que Paulo estava a fazer simplesmente era imitar Jesus. O que Paulo estava a fazer foi o mesmo que Ananias fez com ele. Quando Paulo era um assassino, um perseguidor da igreja, e que os cristãos tinham terror no terrorista que ele era, Ananias deu-lhe a mão e introduziu dentro da igreja, e pela mão dele ele foi discipulado e foi batizado. Então o que ele está a fazer é o que Ananias fez consigo mesmo. Paulo está a olhar para Onésimo com os olhos de Deus. Para os homens ele era um escravo, bandido, um fugitivo, um rebelde, alguém digno de morte. Mas para Paulo e para Deus, ele era um homem que merecia o perdão e a restauração. O que Paulo está a fazer é viver a parábola do filho pródigo. Aquele homem que pediu a herança ao pai, que esbanjou todo o seu dinheiro e chegou a um ponto da vida que andava a comer bolotas e não tinha direito absolutamente nenhum de voltar para casa e ser bem recebido. Mas ele voltou para casa e o que o texto nos ensina é que o pai, que representa Deus, fez uma festa, colocou-lhe o anel do dedo e recebeu como um filho caríssimo. É isto que Paulo está a fazer. Está a receber este homem, a colocar-lhe o anel no dedo e a dizer, tu és filho de Deus. Quando olho para esta carta, eu vejo muito amor, vejo misericórdia, vejo graça, vejo perdão, vejo alguém que consegue olhar com os olhos do próprio Deus. Vejo um Paulo que verdadeiramente aceitou o ministério da reconciliação dado à igreja. E deixem-me dizer, eu quero viver desta forma. Eu quero viver assim. Eu vejo um Filemão que se deixava dirigir por Deus e que tinha uma vida que dava muito fruto, uma vida abençoadora. E se temos esta carta connosco, foi porque Filemão a deu a conhecer e provavelmente ele aceitou o pedido de Paulo. Eu vejo um homem, Onésimo, que apesar dos seus erros,
depois de se converter, teve a coragem de assumi-los e voltar para o seu dono e entregar-se. Eu continuo escravo. Eu quero servir agora dignamente. Então, nós podemos aprender com Onésio a compreender o nosso mal, o nosso pecado e a nos arrependermos e a corrigirmos o nosso pecado. Nós podemos aprender com Filemon a aceitar um pedido de perdão e deixar-se moldar pela vontade do Senhor. E nós podemos aprender com Paulo a ter um coração gracioso e misericordioso e um agente de bênção na vida das pessoas que estão à sua volta. Eu não sei com qual das personagens o irmão se identifica mais, mas o que nós vemos nesta carta é cristianismo puro. E esta carta foi também ela um tiro no porta-aviões do esclavagismo. Não disse que era errado, mas foi como se tivesse injetado o antibiótico que matou o esclavagismo, porque chamou a dignidade das pessoas e o apelo ao amor, à misericórdia, ao perdão e à bondade. Então, estes são valores que todos nós precisamos de viver. Graça e misericórdia e sermos agentes de Deus no mundo em que vivemos. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar ao Senhor.